Bom dia, queridos amados irmãos e irmãs do Movimento Espiritual do Jejum e Oração. Eu sou o Wellington Ribeiro, é uma alegria muito grande estarmos juntos a partir de agora, nesse nosso jejum especial. E hoje eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um tema que, infelizmente, cada vez mais tem feito parte da nossa sociedade, da nossa vida, de pessoas que nós amamos e até mesmo talvez nós passemos por isso. Ansiedade. Todos nós temos, em um grau maior ou em um grau menor. E eu quero hoje, através da palavra de Deus e do Espírito de profecia, encontrar para todos nós algumas orientações para nos ajudar a lidar com esta situação, com esse sentimento e comportamento que muitas vezes pode estar afetando a nossa saúde física, emocional e espiritual. Então seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você está conosco pela primeira vez, é uma alegria ter você. E se você já está há mais tempo, continue conosco, porque a sua companhia tem nos dado muita alegria. Como você sabe, nós trabalhamos dentro das nossas 4 ênfases principais. Comunhão com ênfase no Espírito Santo, relacionamento com ênfase no amor incondicional de Cristo, comunidade com ambiente saudável e a missão atrativa. Então, a cada hora você vai receber um áudio e um texto para a gente entrar em reflexão. E se você tiver algum pedido de oração, manda para a gente. Eu e os guardiões estaremos orando juntos com você até o nosso próximo encontro. Que Deus, de alguma forma muito especial, revele sobre você hoje a sua graça, o seu amor, a sua compaixão e misericórdia. E que você tenha certeza que não está sozinho, não está sozinha. Nós estamos juntos. Forte abraço. Até daqui a pouquinho, às 6 horas. Nós, seres humanos, estamos sofrendo de 3 grandes males em nossos dias. O primeiro está relacionado ao passado. E quando nós temos muitas coisas do passado que não estão resolvidas da melhor forma, que não são ressignificadas, a gente sofre de um mal chamado depressão. Muitas vezes o presente, que não está de acordo com aquilo que nós desejamos, também causa um outro tipo de sequela, que se chama o estresse. Então, veja, depressão pode estar relacionado àquilo que você a forma como você se relaciona com o seu passado. O estresse relacionado à forma como você se relaciona com o seu presente. E a ansiedade está relacionada a como nós enxergamos o futuro. Como nós vivemos o presente na expectativa de um futuro que ainda não aconteceu. Isso causa a ansiedade. Muitas vezes esses problemas eles podem aparecer de forma isolada. A depressão, o estresse ou a ansiedade. E em outros casos, eles podem trabalhar em conjunto. Apenas 2 ou, quando é mais grave, os 3. Isso acaba ocasionando uma disfunção muito grande no funcionamento, não apenas do organismo físico, mas também da nossa mente e, de uma forma direta, afeta a vida espiritual. Não precisa você ir muito longe para você encontrar alguém que sofre de 1, 2 ou 3 esses 3 problemas. Cada vez mais se torna comum nós encontrarmos pessoas que estão vítimas desses males. E, antes de mais nada, eu quero que você comece a ressignificar algumas frases, né? Porque tem gente que fala assim, eu sou depressivo, eu sou ansioso, eu sou estressado. A primeira coisa que você precisa mudar é essa fala. Você não é, você sofre. Porque quando a gente diz que nós estamos internalizando como se isso fizesse parte da nossa vida. E, na verdade, essas mazelas não são quem você e eu somos. Nós somos filhos e filhas de Deus e, como consequência do pecado, podemos sofrer
de algumas dessas mazelas ou de outras, mas isso não é quem você e eu somos. Parece que é muito simples essa frase, mas ela tem um sentido muito poderoso na nossa mente. Porque quando você diz que é, aquilo não muda, porque é quem você é. Você apenas vai aprender a conviver com isso. Vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, eu sou moreno. Eu não estou moreno, eu sou moreno. Então, eu sempre vou ser moreno. É verdade que quando eu pego um pouquinho mais de sol, eu fico mais preto. Lindo que só. Mas esse é quem eu sou. Isso não muda. Eu sou. Agora, outra coisa é eu falar assim, eu sou estressado. Não, eu não sou estressado. Isso não faz parte da minha natureza. É alguma disfunção, é alguma situação que pode estar ocasionando o meu estresse. Eu ser moreno é uma coisa. Agora, eu ser estressado, eu ser depressivo ou eu ser ansioso são coisas totalmente diferentes. Então, a primeira coisa que nós, como filhos e filhas de Deus, precisamos internalizar é que nós não somos essa enfermidade ou essas doenças. Nós não somos isso. Nós sofremos. E quando nós enxergamos que nós sofremos, é porque isso pode ser curado. Amém, amados? Amém? É muito importante você que é pai, você que é mãe, entender isso. Porque muitas vezes nós acabamos ocasionando um fardo sobre os filhos, sobre o cônjuge, sobre os pais, sobre os irmãos. Ah, fulano é. Não, ele não é. Ele está sofrendo. E esses tipos de sofrimentos, graças a Deus, eles podem ser curados. E quando a gente decide falar sobre esse tema, porque ele é muito delicado, mas é um tema oportuno, nós precisamos entender que muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. Muitas das doenças sofridas pelos homens são resultados da depressão mental. Desgosto, ansiedade, descontentamento, remorso, culpa, desconfiança, todos tendem a consumir as forças vitais e a convidar à decadência e à morte. Percebe? Mente, caráter e personalidade. Ciência do Bom Viver, página 241. Quando Deus cria o ser humano, ele cria de uma forma holística, completa. Então a nossa mente afeta o nosso corpo, da mesma forma como o nosso corpo afeta também a nossa mente. E a mente e o corpo afetam a espiritualidade. Por isso Deus deseja que você e eu tenhamos saúde. Então, o ponto de partida da nossa reflexão de hoje é: você não é, você pode estar sofrendo disso. E se você está sofrendo, a vontade do Senhor é iniciar um processo de restauração, porque Ele sabe que o seu corpo traz grande influência sobre a sua mente e sobre a sua vida espiritual. Hoje, eu quero convidar você a se unir comigo em oração por alguém que pode estar enfrentando a depressão, a ansiedade ou o estresse. Você conhece alguém? Conhece? Então vamos colocar o nome dessas pessoas hoje em oração, vamos orar por elas. Hoje nós vamos mandar um áudio para elas. Hoje nós vamos mandar uma oração, um texto. Hoje nós vamos abençoar a vida, a jornada dessas pessoas. Não podemos permitir que o futuro, os difíceis problemas, as perspectivas insatisfeitas façam o nosso coração desfalecer, tremer-nos os joelhos, pender-nos as mãos. Seja qual for nossa situação, se somos cumpridores de Sua palavra, temos um guia a nos dirigir o caminho. Um outro aspecto que é muito importante nós tratarmos e conversarmos quando estamos falando sobre a ansiedade é o controle dos pensamentos. Amados, muitas vezes nós não nos damos conta da importância de exercer o controle sobre aquilo que nós pensamos. Pode parecer que é simples o que eu estou falando, mas acredite,
é um grande desafio. E como nós não aprendemos desde pequeno a exercer o domínio próprio, a exercer o controle sobre a nossa mente, e a mente exercer o controle sobre as emoções, e as emoções exercerem o controle, né, ou a mente exercer o controle sobre aquilo que pensamos, nós acabamos crescendo como se os nossos pensamentos tivessem o domínio próprio, como se eles tivessem vida própria, como se eles pudessem simplesmente aparecer e continuar sendo cultivados. Só que é exatamente o contrário. Nós precisamos exercer o controle sobre tudo aquilo que nós pensamos. Inclusive, é por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos levar os nossos pensamentos cativos a Cristo Jesus, ou seja, ter o controle deles para poder submeter cada um dos nossos pensamentos a Cristo. E por que é importante no aspecto da ansiedade nós aprendermos a exercer o controle sobre aquilo que pensamos? Porque a ansiedade é o pensamento acelerado sobre o futuro. Só que existe um grande detalhe em relação à ansiedade e a esse tipo de pensamento. É que em 99,999% das vezes, o pensamento sobre o futuro é, infelizmente, um pensamento negativo. E quando nós projetamos na nossa mente um pensamento sobre aquilo que ainda não aconteceu, só que nós já imaginamos que vai acontecer de forma negativa, começa a ser descarregado sobre o nosso corpo todas as emoções, todos os sentimentos, todas as reações químicas, como que aquela coisa negativa já tivesse acontecido. E aí o nosso corpo começa a sofrer as consequências químicas e, em função disso, todo o restante acaba sofrendo. Ainda nem aconteceu e existe uma grande possibilidade de acontecer de uma forma completamente diferente. Só que na maioria das vezes, o pensamento da ansiedade, ele sempre é negativo. E isso muitas vezes não quer dizer que a pessoa deseje o mal para si mesma. Não, na verdade é um contexto de situações, né? A pessoa ela pode ter tido experiências traumáticas em relação àquelas situações que ela está vivendo. Ela não aprendeu a ressignificar os seus conceitos, os acontecimentos. Ela não exerce o domínio sobre aquilo que ela pensa. E ainda tem um outro agravante. É que nós temos um inimigo que vive sugerindo à nossa mente somente coisas negativas. E aí então junta tudo isso na mente e aí acaba tendo uma explosão que muitas vezes acaba acontecendo em forma de crise de ansiedade. Inclusive, no próximo áudio eu quero falar um pouquinho sobre esse aspecto na crise da ansiedade. Então, você e eu precisamos aprender. E assim, eu sei que isso não é simples o que eu estou falando. Eu sei disso. Só que quanto mais a gente demorar para começar a exercer o controle sobre aquilo que nós pensamos, mais estamos sujeitos a sermos influenciados pelo inimigo nesse aspecto da ansiedade negativa. E eu digo ansiedade negativa porque existe uma ansiedade positiva, por incrível que pareça. Quero comentar um pouquinho com vocês também no próximo bloco sobre isso. Mas esse momento agora, eu gostaria que você refletisse um pouco, né? Como é que você tem exercido o controle sobre aquilo que você pensa? Quando você olha para o futuro, diante das situações, que tipo de sentimento, que tipo de pensamento que domina a sua mente? Que emoções são descarregadas no seu corpo baseado naquilo que você pensa sobre o futuro? E eu estou falando em todas as áreas. Não estou falando apenas em uma área, naquela que você controla e que é fácil. Estou falando principalmente naquelas que você não tem o domínio. Vamos refletir e orar sobre isso agora? Dificuldades, provações e dores nos aguardam em todo o percurso para o lar celestial. Muitos existem, porém, que tornam duplamente pesado os fardos da vida por estarem continuamente antecipando aflições.
Que dureza, né? Se tende a enfrentar adversidade ou decepção, pensam que tudo se encaminha para a ruína, que a sua situação é a mais dura de todas e que vão, por certo, cair em necessidade. Este aqui é um quadro muito preocupante, porque a gente primeiro precisa lidar com a realidade do pecado. Então, assim, você e eu não temos como fugir dessa realidade. Satanás existe e a função dele, o trabalho dele, a ocupação dele é afligir os filhos de Deus. Então, o simples fato de você aceitar a Deus como seu Senhor e querer decidir seguir o seu caminho, de acordo com o que está orientado na palavra, inevitavelmente vai fazer com que nós enfrentemos o nosso inimigo. Isso porque a única forma que Satanás tem de afetar a Deus é afetando a sua criação, que somos nós, né? Eu e você. Então, essa é a primeira questão. O problema é que, além dessa aflição, além dessas tribulações, dessas perseguições, muitas vezes nós dobramos o fardo. Nós duplicamos, triplicamos, quadruplicamos o peso do fardo que a gente carrega. Isso porque a gente acaba projetando para o nosso futuro o pior de todos os cenários, né? Como se realmente estivéssemos sendo castigados por Deus. Eu não sei se você conhece, mas existem pessoas que, quando você vai conversar, realmente, quando você começa a conversar com a pessoa, ela pinta o cenário dela como sendo a maior desgraça que existe no mundo, a maior aflição que existe no mundo, a maior das tempestades que já caiu sobre a terra, parece que está caindo somente na vida dessa pessoa. Isso acontece porque a pessoa acaba condicionando a mente a pensar apenas de forma negativa, a projetar para si a maior de todas as mazelas e como se ela não tivesse o favor de Deus em momento algum e que se ela estivesse sendo punida, castigada por alguma coisa. Queridos, se os problemas já são reais, se Satanás já está aí para perturbar, por que você e eu vamos então aumentar essa aflição? Temos que ter muito cuidado com isso, não apenas para não praticarmos, mas também para orientar pessoas que podem estar praticando isso de forma inconsciente, por incrível que pareça, inconsciente, e outros de forma consciente. Os que praticam de forma inconsciente é porque eles já condicionaram a mente a ser assim. E aqueles que praticam de forma consciente é porque querem que os outros sempre olhem para ele com ar de piedade, com ar de misericórdia, como se eles fossem, sabe aquela história do patinho feio? Né? Que uma pata tem um monte de filhos e só um que sai feinho, sai de cor diferente. Então é a síndrome do patinho feio. Então a gente precisa ter muito cuidado para, primeiro, não praticar e, segundo, para não ser influenciado e, terceiro, para poder ajudar essas pessoas a mudarem a forma de pensar para diminuir, minimizar o próprio fardo que elas impõem sobre si. E é nítido a gente enxergar isso quando você conversa com uma pessoa que está sofrendo, né, de crise de ansiedade, é que você tenta mostrar o lado positivo. Você busca mostrar que a situação não é tão ruim como se aparenta, que existem outros caminhos, existem soluções, mas a pessoa automaticamente refuta de uma forma negativa. Mas é porque você não sabe, é porque você não está passando, é porque não é com você, não é na sua cabeça. Então, assim, a pessoa se torna refém do seu próprio pensamento. E é desastroso isso, porque quando a pessoa se torna refém do próprio pensamento, ela pode chegar ao ponto de sofrer aquilo que a medicina hoje chama, né, de crise de ansiedade. Eu já enfrentei algumas situações com pessoas tendo crise de ansiedade. Minha filha já teve crise de ansiedade, já compartilhei com vocês ano passado. Eu tenho amigos e amigas que também passam por esse problema de crise de ansiedade. E como é angustiante a gente presenciar
essas situações, né? Porque você quer de alguma forma entrar na mente da pessoa para poder desembolar, desembaraçar, tirar aquela nuvem carregada que pode estar passando de pensamentos e organizar os pensamentos, mas infelizmente isso não é possível. A nossa ajuda passa a ser uma ajuda externa. E muitas vezes, você que tem alguém que pode estar sofrendo de crise de ansiedade, você precisa ter muito cuidado com aquilo que você fala. Porque o que aparentemente é simples para quem está do lado de fora, para quem está vivendo o problema, tem uma dimensão muito grande. E a fala, como ela é colocada, as frases como são dispostas, elas ao invés de ajudar, podem atrapalhar. Porque a gente precisa entender que a pessoa ela está num ciclo de pensamento negativo. Então, a gente tem que ter muita sabedoria, tem que ter muito discernimento nesse momento para poder lidar com essas situações. E por isso é importante você receber diariamente o batismo do Espírito Santo. Você que tem pessoas que passam por esse problema, que enfrentam essa enfermidade, você precisa ser ungido pelo Espírito, para que a sua palavra seja como maçãs de ouro em bandejas de prata diante dessas situações. E se você não sabe o que falar, fica calado. A melhor coisa é você ficar calado. Fica do lado da pessoa. Ofereça a sua companhia, ofereça o seu carinho, abrace, chore, beije, cheira, escuta, não julga, fica calado. Porque muitas vezes o silêncio e a companhia é um grande remédio para alguém que está atravessando esse momento de confusão psicoemocional. Eu quero orar com você nesse momento, né? Nós vamos orar de forma individual, mas a gente pode orar agora por duas coisas. A primeira é pelas pessoas, né, que nós estamos intercedendo, e a segunda é por nós mesmos. Porque nós precisamos ter sabedoria, nós precisamos ter a unção do Espírito, nós precisamos estudar, ler sobre o assunto, conhecer sobre, para que possamos ser instrumentos de bênção quando essas pessoas próximas a nós atravessarem esses momentos, que a gente seja o bálsamo de Gileade na vida delas. Sejam quais forem vossas ansiedades e provações, exponde o caso perante o Senhor. Vosso espírito será fortalecido para a resistência. A palavra de Deus contém muitos textos que falam sobre a ansiedade. No próprio Sermão da Montanha, Jesus fala sobre isso, não é? Quando ele pede para a gente olhar os lírios, olhar os pássaros, ele fala, olha, você está vendo? Deus cuida de todas essas coisas e como é que ele não vai cuidar de vocês? Em outros momentos, a própria palavra fala que a gente deve lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós, diz o apóstolo Paulo. Então, esse tema da ansiedade, ele não é um tema novo. Acontece que hoje ele tomou proporções muito grandes. Eu falei há poucos instantes sobre a ansiedade positiva, né? E existe mesmo. Estava lendo no Espírito de Profecia vários textos que falam sobre a ansiedade e em vários aspectos mostra uma questão positiva, como por exemplo, a ansiedade dos discípulos em pregar o Evangelho, o apóstolo Paulo passando por ansiedade, querendo ir para outras cidades falar do amor de Cristo, fala sobre a ansiedade da igreja orando e intercedendo pela libertação quando Pedro estava na prisão. E em vários outros momentos também nós encontramos a palavra ansiedade associada a um comportamento positivo, associada a um pensamento positivo. E eu sei o que é isso, né? Por exemplo, eu tenho um cunhado que quando fala para ele que a gente vai viajar, ele fica com tanta ansiedade, com tanta expectativa positiva, que ele não consegue nem dormir na noite anterior. Ele simplesmente fica acordado, porque ele quer chegar logo no lugar. Só que o pensamento dele é chegar logo para começar a desfrutar,
para começar a se alegrar. Então, é um pensamento positivo sobre o futuro que gera uma ansiedade e que muda o comportamento dele. Muda a tal ponto que ele não consegue dormir. Então, existe sim a ansiedade positiva, quando ela é regada por pensamentos positivos e que elas conduzem também a ações positivas. Então, por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente acredita e associa esses problemas emocionais à falta de fé. É uma ignorância a gente falar sobre isso, né? Ou falar dessa forma e pensar dessa forma. Mas eu me recordo muito bem que alguns anos atrás as pessoas tratavam a depressão como sendo falta de fé. Não, isso é falta de fé, vai orar. Até que tornou-se catalogado nessa patologia como sendo realmente uma enfermidade. Então nós precisamos ter muito cuidado quando a gente vai associar todas as coisas a uma questão espiritual, quando na verdade pode não ser. A questão espiritual, ela faz parte, mas ela não é tudo. Ela faz parte, mas ela não é tudo. E por que ela faz parte e não é tudo? Porque pense comigo, imagina que a pessoa, ela desde pequeno começa a escutar coisas negativas a respeito de si, sofre traumas, sofre mazelas, sofre um monte de coisa, tem um pai e mãe disturbiado, que não contribuem em nada, não se preocupam com essa questão da saúde emocional. Essa pessoa, ela se torna um jovem, um adulto disfuncional. Essa é a verdade, ela se torna disfuncional. Isso não tem a ver com espiritualidade, tem a ver com a formação, a maneira como a pessoa foi formada. E todos nós fomos formados de forma diferente. A gente precisa entender isso, até para que a gente possa olhar para o outro com empatia, com mais sensibilidade, com mais ternura, com mais tato. Porque eu percebo que muitas vezes falta para a gente tato, né? Tato para poder lidar com os outros, tato para poder se relacionar, empatia, sensibilidade. E quando a gente olha para Cristo, ele simplesmente tinha uma habilidade tremenda em lidar com isso. É impressionante, eu fico impressionado a forma como Cristo lidava com estas situações, porque a gente precisa olhar o comportamento dele e aprender. Então, quando ele está ensinando as pessoas no Sermão da Montanha sobre a ansiedade, você pode observar que lá, na maioria das vezes, está relacionado à questão financeira, à provisão para o futuro. E isso é muito comum nos adultos, né? Nos adultos, a ansiedade ela passa muito por esse viés. O viés da provisão, o viés do sustento, do mantimento, né? Como é que vai ser o futuro? E agora? E agora? E o meu futuro? Estou desamparado, separei, estou desempregado, estou enfermo, não saiu o auxílio, não aconteceu isso, não aconteceu aquilo, e agora? Então isso gera uma ansiedade, porque está relacionado à nossa provisão, à nossa manutenção. Jesus sabia disso. E mesmo sabendo disso, ele fala assim, olha os passarinhos. O Pai cuida de todos eles e vocês valem muito mais do que isso. Jesus está querendo acalmar o nosso pensamento acelerado negativo que pode desencadear uma ansiedade muito prejudicial. E aí sim, a ansiedade, uma vez consumada, ela de forma negativa, ela pode sim afetar a nossa espiritualidade, mas necessariamente ela não é um problema espiritual, mas ela pode afetar. E Wellington, então como é que a gente pode agir diante dessas situações para que a ansiedade não venha atrapalhar a nossa vida espiritual? Primeiro é que não tem como, né? Ela vai atrapalhar, porque na maioria das vezes, como eu falei, a ansiedade ela tem um viés negativo. E por que ela vai atrapalhar? Porque ela vai fazer a pessoa pensar de uma forma acelerada, negativa, e vai minar a fé, a confiança da pessoa em Deus. É exatamente aí que a gente precisa ter muito cuidado. E sobre isso eu vou falar no nosso próximo áudio. Preste atenção nesse texto.
O Senhor avalia cada fardo antes de permitir que ele seja colocado sobre o coração de seus cobreiros. O Senhor convida a lançar seus fardos sobre ele, pois ele o tem em seu coração. Desse modo, deve ter uma fé prática em Jesus e crer que ele levará todos os fardos, pequenos ou grandes. Deve entregar suas ansiedades a Jesus e acreditar que ele as tomará e as levará em seu lugar. Em que momento a ansiedade pode afetar a nossa relação espiritual, a nossa fé? Exatamente no momento onde o medo sobre o futuro passa a ser tão grande que você e eu não confiamos mais na providência de Deus, ou no cuidado de Deus, ou na onisciência, onipresença e onipotência dele, não apenas sobre o mundo, mas principalmente sobre a nossa vida. Esse texto, ele vem encaixar aí como uma luva dentro do que nós estamos falando. Isso porque Satanás, como disse há poucos instantes, ele está aí para nos afetar, nos destruir de qualquer forma. Só que quando nós olhamos que nada acontece sem a permissão de Deus, isso faz com que a gente comece a enxergar que Deus é poder e que Satanás não fará nada sem a permissão de Deus. E se Deus permitiu que tal provação, que tal situação se desenrolasse, se desdobrasse na nossa vida, é porque ele tem um propósito. Através disso, ele pode nos abençoar, pode nos transformar, pode nos moldar. E muitas vezes, talvez, a situação não está necessariamente dependendo de você ou para moldar você, mas também para moldar pessoas que possam estar ao seu redor. Né? Muitas coisas acontecem com quem está próximo da gente para moldar a gente também. Todos nós podemos ser abençoados se tivermos a visão espiritual e a atitude correta diante dessas situações que nós enfrentamos ou que acontecem próximos a nós. Agora, o problema é que muitas vezes, quando a mente, o pensamento está corrompido, quando o pensamento está anuviado de preocupação, de fardo, de angústia, de dor, de medo, nós dificilmente conseguimos enxergar um Deus de amor. Dificilmente a gente consegue realmente acreditar que Deus está no controle da nossa vida. Então, quando não pensamos dessa forma, nós ficamos como um ciclo vicioso destrutivo, retroalimentando somente pensamentos negativos na mente. E é assim que acontece, esse turbilhão de pensamentos, eles se tornam tão fortes que a gente não consegue enxergar a graça, o amor e a bondade de Deus. E é tão intrigante isso, que depois a gente passa até a questionar a Deus. Senhor, se tu me ama, por que está permitindo que tal situação, que eu sofra dessa forma, que eu esteja nisso? Por que o Senhor pode, o Senhor tem poder? Por que o Senhor não muda isso? Né? Às vezes a gente até projeta para Deus essa insatisfação. Amados, eu quero dizer a você que o desejo de Deus realmente seria que todos ficassem curados dessa mazela. Mas ele não pode fazer isso, porque se ele fizer isso, ele vai estar infringindo a lei da liberdade. Ele não pode fazer isso. Muito embora ele deseje o seu melhor, Deus não pode simplesmente tocar em você e falar assim, fica curado disso aqui agora, acabou a ansiedade, acabou a depressão. É claro que eu não estou dizendo que ele não vai fazer isso, porque assim, quem sou eu, né? Ou quem somos nós para limitar o agir de Deus? Ele pode, em muitos casos, realizar curas milagrosas. Mas, na maioria deles, isso não acontece assim. Nós olhamos que existe um processo de cura, um processo de restauração, que passa não apenas pelo autocuidado, não apenas diante daquilo que eu estou falando, mas também com acompanhamento de profissionais cristãos que tenham essa percepção da situação de uma forma equilibrada, de uma forma cristã,
de uma forma espiritual, para poder ajudar as pessoas que enfrentam essas situações. Em alguns casos, a situação chega a ser tão grave que há necessidade de recorrer a medicamentos. Quando a minha filha estava passando por essas situações, nós recorremos a alguns medicamentos, mas todos eles naturais. Medicamentos que traziam a calma, principalmente aqueles baseados, não, como é que é a substância? Esqueci aqui a palavra, aqueles medicamentos que a sua origem principal, primária, fossem extratos de ervas, de maracujá, essas plantas que acabam trazendo uma calma à mente e ao corpo e coloca a pessoa em estado ali de descanso. Em alguns casos isso é necessário, realmente é necessário, para que a pessoa pare, desacelere um pouco. E aí, quando volta ao normal, nós precisamos ir trabalhando essa questão de que realmente Deus está cuidando. E aqui, queridos, é um momento extremamente delicado, porque nós queremos fazer isso somente quando está diante da tribulação, diante da crise, e não pode ser assim. Essas questões, elas precisam ser trabalhadas antes de acontecerem as crises, antes de acontecerem os momentos turbulentos, porque assim a pessoa vai condicionando o pensamento, ela vai condicionando a mente a realmente aceitar o convite de Deus, de levar todos os fardos a Ele, sabendo que Ele tem cuidado de cada um de nós. É grande para conosco a bondosa misericórdia do Senhor. Ele jamais deixará nem desamparará os que nele confiam. Se pensássemos e falássemos menos em nossas provas e mais na misericórdia e bondade de Deus, sentir-nos-íamos erguidos acima de boa parte de nossas sombras e perplexidades. Que texto lindo! Eu quero agora convidar você a fechar os olhos e meditar comigo nesse louvor. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando? Desde quando me levanto, O dia inteiro. até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Cante comigo agora, o Senhor é fiel. É fiel a todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz me guia fogo, mestre vivo, tua presença me conforta. O Senhor é seu Pai. Sei que és meu Pai, Oh, glória a Deus. e amigo és, e eu vivo na bondade de Deus. Cante comigo agora da fidelidade do Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel, Jesus, tu és fiel.
tempo tu és santo, com tudo fora tu da bondade de és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és santo, todo fora da bondade de Deus. Não cante isso com todo o seu coração, Ele é fiel. Em todo tempo, Deus é bom. Eu cantarei da bondade de Deus. Muito bem, meus queridos, estamos chegando ao final do nosso jejum de hoje, mas muito longe de esgotar esse tema. Afinal de contas, ele é tão importante quanto profundo, e quanto mais a gente estuda, escuta, discute, debate sobre ele, mas nós vamos percebendo a necessidade que temos de entender sobre isso, não apenas para nos proteger, não apenas para nós podermos caminhar num processo de cura, como também ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. É impressionante o número de pedidos de oração que eu recebi com relação a esse mal, né? A esses males, né? Vamos chamar assim, depressão, ansiedade, estresse. É por isso que eu disse no início que esse tema ele é importante. Eu desejo muito que essas mensagens estejam abençoando você, guarde cada uma delas, para que você possa reutilizar, para que você possa mandar para as pessoas que estão enfrentando, né, esses momentos, para que de alguma forma o Espírito Santo brilhe a luz da esperança na mente de cada um deles. Afinal de contas, não há como sermos plenamente felizes enquanto passamos por situações como essa. E por falar em felicidade, é exatamente sobre isso que eu quero conversar aqui no final do nosso jejum. Você está triste hoje? Fixe os olhos no sol da justiça. Não procure corrigir todas as dificuldades. Apenas volte a face para a luz, para o trono de Deus. O que verá ali? O arco-íris do concerto, a viva promessa de Deus. Todos nós vamos enfrentar dias desafiadores. Todos nós vamos chorar. Todos nós vamos ter aqueles momentos onde parece que o chão simplesmente desapareceu e não há absolutamente nada, estamos em queda livre e também não tem aonde se segurar. Todos nós, independente da cor, independente do nível acadêmico, independente da conta, independente de qualquer coisa, todos nós vamos enfrentar essas situações. Você não é o único, você não é a única pessoa que está passando por isso. É importante que você entenda isso. Muitas pessoas perto de você estão enfrentando situações semelhantes ou até mesmo piores, dependendo do contexto. E pensando nisso, é que nós precisamos continuar avançando. Mesmo em dias tumultuados, em dias nublados, onde o sol não brilha, onde parece que as nossas forças foram drenadas, exauriram por completo, ou que até mesmo podemos ter a errada impressão de que fomos abandonados sozinhos, quando na verdade nunca fomos, porque o Senhor sempre esteve e estará ao nosso lado. Nesses dias, precisamos realmente, com os olhos da fé, voltar os olhos para o sol da justiça que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Jesus sabe tudo que você e eu passamos. Ele sabe. Ele sabe. Ele se tornou homem, ele se tornou um de nós, e é exatamente por essa característica
que Ele tem completa e total condição de socorrer cada um de nós diante dos assaltos do inimigo. Por isso, volte os olhos para Jesus. Ainda no momento de agonia, de dor, de luta, não perca a esperança. Continue acreditando, continue lutando. Não é o momento de desistir. Isso porque o Senhor tem promessas maravilhosas para você. O Senhor não apenas quer restaurar a sua vida, como quer fazer que essa vida restaurada seja um grande instrumento de salvação na vida de muitas pessoas que precisam. Por isso, queridos amados irmãos, esse drama da ansiedade que tem acometido muitas pessoas em nossa sociedade precisa ser combatido. Nós precisamos interceder, nós precisamos aprender, nós precisamos ajudar, nós precisamos orar, encaminhar essas pessoas para profissionais competentes, nós precisamos minimizar a luta tanto quanto for possível, para que a gente esteja fazendo uma frente unida de oposição contra essa investida do inimigo. E para você que não sofre ainda desses problemas, cuide da sua mente, cuide da sua saúde mental, cuide dos seus pensamentos, cuide das suas emoções. Tome muito cuidado realmente com isso, porque o inimigo vai tentar lhe assaltar, ele vai tentar lhe ferir nessas coisas, e você precisa estar protegido pelo Espírito Santo e também ter as suas ações, para que você consiga suportar e ser vitorioso, vitoriosa. Bom, ao fundo desses cachorros latinos perturbando, eu quero me despedir de vocês, agradecer a sua companhia e agradecer a sua presença, a sua companhia e dizer que nós vamos entregar o nosso jejum, mas vamos continuar juntos. E amanhã a gente se encontra na sala 57. Um beijo carinhoso do seu irmão Wellington Ribeiro. E nós vamos continuar juntos, orando uns pelos outros. E nós estamos em movimento. Eu amo você. Eu preciso de você para ser feliz. Você é a imagem visível de Deus. E eu creio mais em Deus porque você existe.